Bom, pessoal, vamos lá para a parte 2 dessa nossa videoaula sobre matrizes inversas, matrizes inversíveis. Agora, generalizando aquilo que nós fizemos para matrizes 2x2 na parte 1 deste vídeo. Uma matriz de ordem n por n, será que há um critério para saber se ela é inversível ou não de uma maneira mais tranquila? E sim, existe. Que é o teorema que está aí, que nós não vamos demonstrar, mas que diz o seguinte: o resultado é extremamente importante desse teorema. Uma matriz de ordem n por n, claro, n maior ou igual a 2 para ter graça, ela é inversível se e somente se o determinante dela for não nulo. Veja que vale o mesmo critério daquela 2x2 que nós fizemos na parte 1. Uma matriz de ordem n por n ela é inversível se e somente se o determinante dela for não nulo. Ou seja, se o determinante dela for não nulo, eu já sei que ela é inversível. E se eu souber que ela é inversível, eu já posso concluir que o determinante também não é zero. Tá certo? Então isso para qualquer matriz n por n. Bom, então essa é uma primeira coisa. A segunda, será que existe uma fórmula tão bonitinha quanto aquela que nós vimos para a matriz 2x2? A resposta, infelizmente, é não. Daria muito trabalho para a gente escrever uma fórmula, seria muito gigante para uma matriz n por n, mas nós temos uma forma de fazer, um método de fazer que é bastante interessante. Então, para apresentar para você este método de inverter uma matriz, eu vou fazer este exemplo que está aí na sua tela. Eu vou inverter a matriz 3x3, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 2. Claro, um método muito bonitinho de você fazer para resolver isso seria, por exemplo, você escrever lá a matriz, né? Essa é a matriz A. Para começo de conversa, antes de eu seguir nos métodos, será que essa matriz de fato é inversível? Bom, para saber se ela é inversível ou não, eu tenho que calcular o determinante dela. Bom, quanto dá o determinante dessa matriz? Lembra? Você copia as duas primeiras colunas à frente aqui e você faz aquele processo de diagonal principal, as três que descem, essa, essa e essa. Então, quando você faz lá 1 vezes 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, você soma, aqui dá 0, você soma, e agora você começa a subtrair as secundárias. 1, 1, 0, você subtrai, dá 0. Subtrai 0 vezes 1, que é 0, e subtrai, por fim, 2 vezes 0 vezes 1, que é 0 também. Então, o que você obtém aqui? No caso, o determinante deu 3. Como o determinante da matriz não é 0, então você pode garantir que a matriz, sim, ela é inversível. Ótimo, né? Então, já sei que ela é. Sabendo que ela é inversível, então eu poderia pensar num método bem... poderia chamar de arcaico, mas é um método, né? É um método trabalhoso, mas o método seria o seguinte: você sabe que ela é inversível, então você sabe que existe uma matriz, no caso 3x3, que quando você multiplica essa matriz por essa, tem que dar a matriz identidade. Tem que dar a matriz identidade. Então, quem é essa matriz 3x3? É isso que eu quero saber. Então, eu poderia chamar de A, B, C, D, E, F, G, H, I. E aí você vai ver que, no fundo, você vai acabar, ao resolver isso aqui, cair num sistema de equações com 9 equações complicado, né? Então, acho que não é um bom método fazer isso. Apesar que poderia funcionar se você tiver com tempo e paciência. Mas existe um método muito mais agradável, um método muito mais interessante, que é similar à resolução de um sistema linear por escalonamento. Vamos lá, vamos para este método, vamos trabalhar com este método, tá? Com essa matriz aqui, espero que você consiga lidar bem com este método. Primeiro, você faz o seguinte, é uma técnica. Você copia a matriz, ok? E ao fazer isso, você vai não só copiar a matriz, mas você vai fazer assim, vai passar um pontilhado aqui, e ao lado você coloca a matriz identidade. Coloca a matriz identidade aqui, tá certo? E fecha. Veja, eu tô como se eu estivesse criando aqui uma matriz maior, dividida em duas partes, em dois blocos. Esse bloco que é a matriz A, esse bloco que é a identidade 3x3. E agora, pessoal,
eu vou fazer o seguinte, o meu objetivo é o seguinte. Eu vou, através de operações misturando envolvendo as linhas destas matrizes, transformar esta matriz A na matriz identidade. Eu quero fazer manipulações nas linhas, envolvendo as linhas dessa matriz grandona, de modo que eu transforme esta matriz na identidade. De modo que eu transforme isso na identidade. Ah, professor, e o que vai aparecer aqui do lado? O que vai aparecer aqui do lado, quando você terminar isso, é exatamente a inversa do A. Bacana, né? Quer ver como é que isso funciona? Como é que eu transformo essa na identidade? Bom, como eu estava dizendo para vocês, eu preciso fazer algumas manipulaçõezinhas que envolvem as linhas as linhas dessas matrizes. Primeiro, eu não quero transformar isso aqui na identidade, então para começo de conversa, eu quero que aqui embaixo não haja nada a não ser zeros. Então a primeira coisa que eu vou fazer é como nós fazemos no escalonamento. Essa posição aqui já está zerada, então eu vou fazer uma operação com as linhas dessa matriz para zerar este elemento aqui. Eu vou usar como base a primeira linha. Eu vou pegar a primeira linha, né? Então vou pegar a primeira linha e vou subtrair da terceira. Ao fazer isso, eu vou colocar o resultado no lugar aqui nessa posição aqui. Ok? Claro que eu vou então continuar isso. Isso aqui vai mexer com todas as posições na linha 3. Veja, não vai acontecer nada com a primeira linha, ela só vai ser usada como base. A segunda linha não estou mexendo porque eu já tenho zero aqui no lugar que eu tinha, depois eu posso querer mexer nessa matriz. E esta última linha aqui sim eu vou fazer essa operação que eu falei. Então quando você faz 1 menos 1 dá 0, eu vou pôr a resposta aqui, deu 0. Agora eu vou pegar essa daqui, menos essa, e vou colocar a resposta no lugar. 1 menos 0, 1. 0 menos 2, e continuo, tá? 1 menos 0, 1. 0 menos 0, 0. 0 menos 1, menos 1. Entenderam o procedimento? Eu coloquei o igual aqui, mas na verdade não seria bom falar em igual, mas seria um termo melhor falar em equivalente. Eu vou usar um tiozinho aqui, tá bom? Equivalente, porque por trás disso está o conceito de equivalência de matrizes que eu não vou me aprofundar aqui, tá bom? Então, primeiro, veja, já transformei essas duas posições em zero. Meu próximo objetivo é, então, transformar esta posição em zero, como a gente faz nos sistemas mesmo, né? Então, vamos lá para o próximo passo. Vou continuar aqui embaixo esse procedimento. Aliás, antes de eu passar, como é que eu faço para zerar esta posição? Eu não vou mexer com a primeira linha, eu vou usar a segunda linha como suporte. Eu vou pegar a linha 2 e subtrair da linha 3 e colocar a resposta no lugar. Veja, porque assim eu não mexo com esses zeros que estão aqui, tá certo? Então vamos lá. O que vai dar quando eu faço aquele procedimento? Observe que as duas primeiras linhas, de novo, eu não vou mexer nelas, então eu vou simplesmente copiá-las. Então 0, 1, 1, 0, 1, 0. E aí vamos para esta última linha aí. 0 menos 0 dá 0, eu ponho a resposta aqui. 1 menos 1 dá 0, eu ponho a resposta aqui. 1 menos 2 dá 3, eu ponho a resposta aqui. 0 menos 1 dá menos 1, resposta aqui. 1 menos 0, 1. 0 menos 1, 1 de novo. Vamos respirar um pouquinho aqui para você ver o que está acontecendo. Observe, já apareceram zeros aqui onde eu queria. Ok? Então, estou transformando isso aqui na matriz de identidade, está indo bem. Bom, mas para ser a matriz de identidade, isso aqui, a diagonal principal, teria que ser formada apenas por números uns, não é? E aqui tem um 3. Então, agora o que eu fiz essa parte de baixo, eu vou dar uma travada aqui para consertar esse problema. Como é que eu faço para transformar este 3 em 1? Como é simplesmente um número que eu quero mexer na diagonal principal, eu vou multiplicar a linha toda por algo que transforme este 3 em 1. Ou seja, vou multiplicar a linha toda por 1/3
mas eu vou ter que fazer isso na linha toda, que eu posso fazer naturalmente. Ok? Então a gente vai multiplicar por 1/3 e vai transformar esta matriz no seguinte, olha. De novo, as duas primeiras linhas não são mexidas, elas continuam como nasceram aqui no nosso procedimento. Ok? Agora a última linha eu vou alterar. Todo mundo vai ser multiplicado por 1/3. 0 vezes 1/3 é 0, 0 vezes 1/3 é 0, 3 vezes 1/3 transforma em 1, que é exatamente o que eu queria. E observe, olha só. Formou a diagonal principal de 1, mas eu tenho que continuar aqui também. Veja que agora vai ficar um pouquinho feio. Vai ficar menos 1/3 aqui, vai ficar 1/3 aqui, vai ficar 1/3 aqui. Afinal de contas, inversa de matriz geralmente não dá números bonitinhos, não. Geralmente dá números fracionados, dá um procedimento meio tumultuado por conta dessas frações, né? Tudo bem? Bom, então veja que nós estamos indo bem, nós estamos caminhando para transformar isso aqui na matriz de identidade. O que está faltando agora? O que está faltando agora é transformar a parte de cima, esse triângulo de cima, em zeros. A primeira coisa, então, que eu vou fazer agora de novo, como se eu estivesse escalonando esta matriz, só que agora de baixo para cima. Essa a gente vem de cima para baixo, agora eu vou fazer o processo inverso, de baixo para cima. Então eu vou usar a última linha como suporte para zerar esta posição. Como é que eu faço, então, para zerar essa posição? Ora, é 1 menos 1, né? Então, simplesmente eu vou pegar a linha 3, subtrair da linha 2 e substituir a resposta no lugar. Ok? Então, vamos para cá. Vou continuar aqui em cima. Vamos lá. Vamos lá. Veja, não estou fazendo nada com a primeira linha nesse momento. 1, 0. Ah lá, 1, 0, 0. Não estou fazendo nada com a primeira linha. Vou mexer na segunda. Ah, aliás, a terceira também não vai ser mexida, né? A terceira só vai ser usada como suporte, mas ela não vai se alterar. Ela não vai se alterar, então ela vai ficar assim. Agora vamos usar então a terceira linha como suporte para mexer na segunda. A resposta do que dá eu vou colocar na segunda. 0 menos 0 dá 0. 0 menos 1 dá menos 1. E aí o que nós queríamos? 1 menos 1 dá 0. Agora aqui, menos 1/3 menos 0, menos 1/3. Olha só as frações aparecendo mais ainda. 1/3 menos 1, olha só. 1/3 menos 1, se você fizer a conta com calma, eu já vou colocar a resposta, mas é menos 2/3, tá certo? Menos 2/3 é a resposta. 1/3 menos 0, 1/3. Ok? Bom, veja que eu tive um problema aqui, né? Causou um probleminha isso aqui, que foi esse menos 1. Daqui a pouco eu conserto. Deixa ele aqui, não tem problema. Depois eu conserto no final de novo esse menos 1 que apareceu. Agora eu vou... Lembra que o meu objetivo era zerar, então, o triângulo de cima. Aqui está zerado, aqui também só falta zerar esse bichinho aqui. Como é que eu faço para zerar esse bichinho? Do jeito que está aqui, tá ótimo, né? Porque é só eu somar a linha 2 com a linha 3, não vou mexer nessas posições. Ao fazer esse procedimento, eu vou zerar exatamente onde eu quero. Então, eu vou fazer o quê? Linha 2 menos linha 1. Tá bom? Vejam, estou subindo agora. Isso vai funcionar naturalmente. Vamos lá. Vamos lá. Então, isso que nós vamos fazer vai ser equivalente à seguinte matriz. Vamos lá. A última linha não vai ser alterada. Vou copiá-la aqui. 0, 0, 1, menos 1/3, 1/3, 1/3. Ótimo, não está mexendo nela. A segunda linha vai ser usada apenas como suporte para a nossa conta. Então, não vai mexer também. 0 menos 1, 0, menos 1/3, menos 1/3, menos 2/3 e aqui 1/3. Agora vamos fazer o procedimento. Linha 2 menos linha 1 e substituir a resposta no lugar da linha 1. 0 menos 1 dá menos 1. Põe a resposta aqui. Menos 1. Opa, não é menos não, desculpa. É mais, né? É mais. Por que que é mais? Porque se eu fizesse menos, ia aparecer menos 2 aqui, não 0. É só somar, né? Quando você soma a linha 2 com a linha 1, então aqui vai zerar, que é o que eu quero. Então apaga aqui e vamos começar de novo. Linha 2 mais linha 1 é 1. Ótimo. Linha 2 mais linha 1 menos 1 com 1 dá 0. 0 com 0 dá 0. Agora aqui. Menos 1/3 você soma com 1 dá 2/3. Menos 2/3 você soma com 0 dá menos 2/3. 1/3 você soma com 0 dá 1/3. Olha só que bacana o que aconteceu aqui. Que eu disse para vocês.
isso aqui está se transformando na matriz identidade, ao passo que essa daqui está mudando e a resposta no final aqui, o que aparecer aqui quando aqui aparecer a identidade, é exatamente a inversa da matriz inicial que nós tínhamos. Bom, veja que o que falta para isso aqui ser identidade? Falta esse menos 1 aqui virar um 1, né? Então nós fazemos igual a gente fez agora há pouco nesse processo aqui de baixo. Você vai mexer agora apenas na linha 2. Você vai chegar aqui na linha 2, vai multiplicar a linha toda por menos 1, ou seja, vai trocar o sinal de todo mundo e problema resolvido. Então olha como é que vai ficar o final. Primeiro, você não vai mexer na primeira linha, ela vai ficar igualzinha, ela se apresenta agora no último passo, né? Deixa eu colocar aqui. A terceira linha também vai ficar exatamente como ela se apresenta nesse último passo, tá? E o que vai acontecer é a alteração na segunda linha. Vamos trocar o sinal de todo mundo. Menos 0 é 0, menos 1 dá 1, menos 0 é 0. Agora vamos lá. Vou trocar o sinal de todo mundo aqui. Menos 1/3 vira 1/3, depois nós temos um menos 2/3 vira 2/3, depois nós temos 1/3 vira menos 1/3. Observe o que aconteceu aqui. Agora sim, interessante. O que apareceu do lado de cá? Exatamente a matriz identidade 3×3. Quando isso acontece, então, eu posso concluir que isso aqui é a inversa da matriz que nós tínhamos no começo. Qual é a conclusão, portanto? Qual é a conclusão, portanto? Vou escrever aqui a conclusão. A conclusão é que a inversa, que eu já sabia que existia, a inversa da matriz A que está aí nesse slide que você está vendo aí no cantinho da tela é 2/3 menos 2/3, 1/3. Agora a segunda linha, 1/3, 2/3 e menos 1/3. E a última linha, menos 1/3, 1/3, 1/3. Ok? Então, pessoal, qual é o procedimento que nós fazemos para descobrir a inversa de uma matriz? Eu fiz de ordem 3×3, até pelo pequeno espaço que eu tenho e também pela intenção didática de ensinar você sobre o procedimento, mas se na prática você precisasse fazer a inversa de uma matriz, sei lá, de ordem 4×4, 5×5, 6×6, esse procedimento que eu fiz, ele vale da mesma forma. O que você tem que fazer? Quando você quer inverter uma matriz, então vamos lá. O que você faz quando você quer inverter uma matriz, qualquer seja ela como for, você escreve ela e do lado, se ela for uma matriz n por n, do lado você coloca a identidade n por n, tá certo? Bom, veja que essa matriz A, ela é uma matriz que vai ter lá a diagonal, ela vai ter a parte de cima e a parte de baixo triangular. O que você tem que fazer? Procedimentos como do escalonamento de sistemas, transformando parte a parte os zeros até que tudo aqui se transforme em zero. E depois você vai de baixo para cima transformando todo esse triângulo em zero. E ao final, apesar de eu ter feito alguns passos intermediários, mas só no final você pode pegar toda a diagonal principal e ir mudando aos pouquinhos. Se aqui não tinha uns ainda, você vai multiplicando linha por linha pelo fator que você precisa para que se transforme cada posição em 1. Tudo certo? E aí, ao fazer isso, vai aparecer do lado de cá a identidade e o que aparecer do lado de cá é exatamente a matriz inversa. Tudo bem? Então, esse é o procedimento, talvez o melhor procedimento para encontrar a matriz inversa de uma matriz de ordem maior ou igual a 3. De ordem 2, você viu na parte 1 desta videoaula que é simplesmente usar uma fórmula bem simplesinho de fazer. De ordem maior ou igual a 3, o procedimento... Por mais que esse procedimento não seja nada tranquilo, seja trabalhoso, ainda assim, talvez seja o melhor método, o método de compense para você encontrar a inversa de uma matriz. Tá bom? Vou interromper essa parte 2 dessa nossa videoaula e na parte 3 nós vamos então entender como é que a inversibilidade de matrizes lida com o conceito de sistemas, como é que a inversibilidade de matrizes pode ser associada à solução de sistemas lineares. Até já, pessoal!